Nesse vídeo eu quero ser bem direto com você. Eu acho que se você quiser vencer na vida, de verdade, você precisa estudar. E não existe atalho, não existe fórmula mágica, não é um truque, não é mistério também. Você precisa estudar com muito foco, muita dedicação, muita disciplina, muito comprometimento. Eu acho que, ainda mais no contexto do mundo atual, se você não estuda, em todos os aspectos, aqui eu falo sobre estudar para medicina, mas não somente isso. Se você não estuda para aquilo que você quer se especializar, para fazer ali da sua trajetória profissional a melhor possível, se você não estuda, cara, você tá só perdendo tempo. Você tá só vacilando mesmo, você tá só jogando o seu tempo fora, entendeu? Porque muitas vezes a gente pensa que estudar é só, cara, gastar o tempo ali lendo alguma coisa e tudo mais, mas não. O estudar, o se capacitar, o se transformar pelo processo de estudo, na verdade pode ser o passaporte para sua mudança de vida, entendeu? Eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é João Pedro, né? Sou enfermeiro formado pela ESCS e sou estudante de medicina da ESCS também. Atuo como professor, cara, acho que já vai fazer 4 anos, né, que eu sou professor, assim, que eu atendo os mais variados estudantes, fui monitor da minha faculdade, né, pretendo entrar na monitoria agora na medicina também, atuo como professor particular, atuo como professor na Secretaria de Educação daqui do DF, né, atuei e pretendo voltar também como enfermeiro, enfim. E eu vi muitas pessoas que antes não eram nada, assim, né, de tipo, perante a sociedade, antes eram várias histórias que eu já ouvi, né, de pessoas que, pô, não tinham perspectiva nenhuma, assim, de vida, de realmente ter uma vida digna, com acessos básicos à educação mesmo, à alimentação de qualidade, academia, carro, as pessoas não tinham nada disso, não tinham acesso a nada disso, mas que, por meio dos estudos, elas conseguiram transformar não só a vida delas, mas a vida da família delas, então elas conseguiram vencer. E muitas vezes a gente pensa que o vencer tá só no fato da gente conseguir realizar nosso sonho, né? Da gente chegar lá onde a gente tanto almeja, onde a gente tanto quer. Mas na verdade não. Muitas vezes o vencer na nossa vida é o fato de a gente conseguir se capacitar a ponto de conseguir um emprego bacana, um emprego que a gente se sente realizado. Pode não ser o emprego dos nossos sonhos, onde a gente sempre imaginou, eu sempre quis ser piloto de Fórmula 1, eu sempre quis ter uma banda, ser músico aqui. Mas muitas vezes não é aquilo que você consegue chegar, não é onde você consegue chegar. Mas pensando em vencer na vida, talvez aquilo ali já foi totalmente suficiente, entendeu? E assim, todas as pessoas que têm uma trajetória de sucesso, elas estudaram. E assim, aqui no meu canal eu falo muito sobre o contexto do estudo ali, pensando na aprovação em medicina, então o contexto do vestibular, né, e tudo mais. Mas todas as pessoas, seja grandes empresários, sejam grandes músicos, seja qualquer tipo de pessoa nesse aspecto, elas estudaram. Muitas vezes do jeito delas, entendeu? Mas ainda assim estudaram. Por exemplo, a forma como alguém estuda física é muito diferente como uma forma de alguém estudar, por exemplo, violão, entendeu? São coisas diferentes. Física e música estão relacionadas? Estão, mas a forma de estudo é diferente. O violão, ele exige um estudo prático, né? Você tem que pegar aqui, tem que testar várias vezes repetição ali de algo prático dos seus dedos, os dedos doem e tudo mais. A física não. A física é você entender um conceito, conseguir aplicar uma fórmula naquela questão, e daí outra questão cobrando algo semelhante, mas um pouco diferente, você tentar também resolver ali, partindo daquela fórmula, partindo daqueles conceitos que você conseguiu. E grande parte da nossa vida é feita desses processos de estudo que a gente faz nas mais variadas áreas. Para você saber conversar com alguém, por exemplo, direito, você precisa estudar também. Para você, conseguir uma boa oferta de emprego, fazer uma boa entrevista de emprego, você precisa estudar também, você precisa se preparar para estar ali, entendeu? Fechei aqui que o avião tava passando. Mas o grande ponto também que eu quero trazer é que, cara, o estudo, ele muda o jogo, entendeu? Então, muitas vezes a gente nasce em contextos, por exemplo, eu nasci num contexto em que meus pais sempre, minha mãe, né, meu pai, sempre me influenciaram pro estudo. Mas eu nunca estudei nas melhores escolas, entendeu? Eu estudei numa escola pública também, no início ali, meus pais sempre cuidaram de mim, mas eu ainda vim de um contexto em que realmente o ensino foi muito defasado. Aí depois, tentaram pagar uma escola particular para mim, mas não era uma escola muito boa, o pessoal era muito bagunceiro, não davam atenção pro professor, etc, etc e tal. E assim, pra estar onde eu tô hoje, cara, se eu não tivesse estudado, eu não sei onde eu estaria, entendeu? E assim, de certa forma eu estaria estudando outra coisa, entendeu? E assim, as coisas estariam bem mais difíceis para mim, entendeu? E cara, não é sobre você ter grana, ter contato, ter apoio, algo assim. Porque o mundo, por si só, ele não é justo, entendeu? A vida não é justa e tudo mais, a gente sabe disso. Mas quando você estuda, você tem a capacidade de tirar, o seu destino, né, assim, por assim dizer, das mãos do acaso, entendeu? Quando você estuda, quando você se prepara, quando você monta um planejamento e segue em direção a ele,
se capacitando, né, se dedicando ali no processo ali de estudar, de aprender novas habilidades, de aprender tudo aquilo que é necessário para você se tornar uma pessoa mais valiosa, você, teoricamente, tem mais sorte, entendeu? Eu tava assistindo um vídeo de um cara que ele falou assim, cara, isso aqui dá uma sorte, no sentido assim de você fazer aquilo ali e teoricamente ficar mais sortudo, mas não é mais sortudo que você fica mais preparado. E daí quando você tá mais preparado, teoricamente você aproveita melhor as oportunidades, não é porque você é sortudo, entendeu? É porque você se preparou, é porque você fez por onde, entendeu? E assim, quem estuda muda de ambiente, muda de lugar. Quem estuda, ele fica mais valorizado, ele cria valor, tanto para ele quanto para a vida das pessoas, assim. Então, você tem que aprender, dentro do seu processo de estudo ali, que você precisa se tornar uma pessoa que é capaz de resolver problemas. Se é no contexto de um vestibular que você está ainda, então que você se torne especialista e capaz de resolver problemas ali, as questões. Resolver problemas relacionados à preparação. Resolver problemas ali, de escrever uma redação do Enem em menos de 1 hora, uma redação com mais de 900 pontos. Se você trabalha, por exemplo, com atendimento ao público, que você vire uma pessoa que é especialista em resolver determinado problema do público. Enfim, e assim, não se iludam, pessoal. Se você for trabalhar com internet, se você for trabalhar com TikTok, se você for trabalhar com, cara, com tudo que você imaginar aí, você vai ter que passar pelo caminho do estudo. Você vai ter que estudar de algum jeito. Vai ter que assinar um curso, uma mentoria de alguém, vai ter que, entrar numa faculdade, vai ter que fazer, sei lá, uma especialização. Não tem jeito. Quando você quer se tornar uma pessoa que vai fazer diferença lá no futuro, que vai realmente ser uma pessoa diferente lá no futuro, você precisa estudar agora e precisa fazer valer agora, o seu tempo de agora. Porque uma vez que você deixa para lá essas melhores decisões que são relacionadas ao estudo, à capacitação, à preparação, ao desenvolvimento, à transformação, você acaba abdicando do seu futuro e acaba deixando realmente muitas oportunidades passarem justamente porque você não estudou, entendeu? E cara, qual é o mistério em você sentar numa mesa, assim, né, uma cadeira numa mesa e tal, pegar um texto, pegar alguma aula e tudo mais e aprender aquilo ali? Não tem mistério. Muitas vezes a gente fica procurando em vídeos, em vários vídeos, cara, qual é o segredo que vai me fazer estudar mais, com melhor hora e tudo mais. Mas não é isso, é você sentar ali, entender aquele conceito, aquela fórmula e tudo mais, saber aplicar e memorizar ela. E quando for requisitado aquilo ali para você, trazer de volta a sua mente, entendeu? Lógico, existem métodos, existem pessoas que te ajudam nisso, existem os melhores cursinhos e tudo mais, mas o processo de estudar ele é simples, mas não é porque é simples que é fácil, entendeu? E assim, estudar livra você de muitas coisas. Livra você de abuso no emprego, assim, de você ter que trabalhar várias horas e ser pouco remunerado. Se você não estuda, isso pode custar os seus sonhos, né? Porque, cara, se eu sonhasse em ser médico e não estudasse, não faria sentido isso, eu não chegaria, nunca, entendeu? E quando você não estuda, você pode até fugir de alguma coisa agora. Ah, não gosto de estudar porque não faz muito sentido pra mim, mas no futuro isso vai causar frustração, né? Você vai se comparar com os outros que estudaram, vai se sentir mal, vai te causar uma dependência de outras pessoas que são mais capazes que você, que estudam, entendeu? Que têm mais conhecimento que você. E hoje em dia a gente está na era da IA, em que muitas coisas estão acontecendo. E se você não for um especialista em aprender, até as IAs vão passar de você e você vai ser substituído por ela no futuro, entendeu? Então, agora é o momento da gente estudar de verdade, pra gente ser muito melhor do que a IA. Tipo, dominar a IA em vez dela dominar a gente. Ela pode saber de muitas outras coisas, mas ela pode não ter as capacidades que a gente tem que são intrínsecas ao ser humano, a capacidade de se relacionar, a capacidade de realmente de criar soluções ainda mais criativas para um determinado problema, a capacidade de avaliar ali uma coisa que tem semelhanças, mas não é igual, enfim, uma série de coisas. É sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Se você quer vencer na vida, você precisa estudar. Então não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever nesse canal. E se você tem interesse no processo de mentoria pro Enem, é só dar uma olhada no link da descrição que a gente troca uma ideia. Eu tô aí chegando firme pro segundo semestre e eu tô muito animado porque eu tô pensando em vários projetos, né? Eu não tô conseguindo atender tantas pessoas mais, porque são muitas pessoas, né, que eu já tô atendendo, graças a Deus, mas aquelas pessoas que confiarem no projeto e tiverem coragem de dar esse passo em direção ao futuro, eu tenho certeza que elas não irão se arrepender e irão colher ótimos frutos, beleza? É isso que eu tenho pra falar no vídeo de hoje, pessoal. Bom domingo pra vocês e ótima semana pra nós. Vamos nessa, vamos estudar, hein? Valeu!